Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O tema de hoje é uma introdução sobre como funcionam as redes. Vamos falar um pouco dos layers OSI, OSI, né? Dos layers de internet, como funciona o roteamento, que tipos de interface tem, coisas desse tipo. Sem muita enrolação, vamos lá falar um pouco sobre a nossa agenda. A agenda de hoje é uma apresentação de mais ou menos uns 35 minutos, né? Nós vamos falar das redes, interworking, do modelo OSI, Ethernet, a conectividade física, Datalink, o Layer 2, o que é o Layer 2, o que é um broadcast, um peer-to-peer, certo? Quais são os elementos de uma rede Layer 2, os problemas de looping, por exemplo. Vamos falar também um pouco, introduzir roteadores, protocolos de roteamento e classes de endereçamento IP. Ou seja, vai ter bastante conceito aqui, mas nada muito profundo, ok? Começamos o nosso tema falando do modelo de referência OSI, certo? Esse aqui é um modelo, né, para facilitar o entendimento, né, de quais são as camadas, né, que correspondem a uma rede, né? Então, dentro dessas camadas aqui definidas pelo OSI, temos a camada física, né, onde estão os cabos, as fibras, coisas desse tipo. Temos a camada data link, certo? Onde estão os frames, onde está a internet, o MAC address, o logical link control e algumas outras coisas que a gente vai falar. Aí temos a camada networking, onde está o IP, o transporte, que vai dar, vamos dizer assim, que seria a confiabilidade, né, do networking, né, que tem o TCP, o DP, SCTP, entre outros. Temos a parte de sessões, certo, onde estão aqui, por exemplo, um SQL, um Network File System, um Real-Time Protocol. Temos a camada de apresentação, onde tem figuras, vídeos, imagens, coisas do tipo. E a camada de aplicações, onde temos e-mails, certo, um print, ou uma query de SQL, coisa desse tipo, que está aqui na camada aplicação. Lembrando que a camada de baixo serve a camada de cima, e a camada de cima precisa da camada de baixo para funcionar. Ela encapsula, executa sua função e passa para cima da pilha até que chega aqui na aplicação. Na verdade, quando alguém está gerando uma demanda, ela começa da aplicação, um e-mail, ela vai descendo até que chega nos bits ali, que vai passar dentro do fio da fibra, do Wi-Fi, seja lá o que for, vai chegar do outro lado aqui na física e vai começar a subir as camadas aqui, até devolver aqui na camada da aplicação, que pode ser um www, para que a demanda seja processada. É importante que o OSI não é o único, apesar dele ser uma referência extremamente forte, mas a gente tem, por exemplo, o modelo TCP/IP, que é o da internet, né? Onde essas três camadas aqui, que de fato elas são muito próximas, né, sessão, apresentação e aplicação, elas vão ser chamadas de camada de aplicação, certo? E aqui é a aplicação que está acessando o www, o print, seja lá o que for, né? A camada networking, ela se chama camada de internet, no modelo TCP. E o data link e o physical é o network access, certo? Então, na verdade, eles consolidam em uma, duas, três, em quatro camadas no modelo TCP, ok? Isso é só para fazer um paralelo entre o OSI e o modelo TCP. Mas a ideia dessa apresentação não vamos falar sobre aplicações nesse momento. Nós vamos focar a nossa apresentação nessas camadas mais abaixo aqui, que é o físico, o data link, o network, onde tem o IP, entre outros protocolos, mas vamos focar mais no IP, né? E o protocolo de transporte, aqui é a camada de transporte. Ou seja, nós vamos pegar essas quatro camadas e elas correspondem à parte de roteamento e transporte da informação, ok? Indo aqui para a camada física ela é responsável pela transmissão e recepção dos bits, né? Dos bits, ou se for alguma coisa assim, vamos dizer, analógica, da quantidade de códigos que tem em cada bit, né? Ou seja, é o meio físico, né? Então, ela responde aqui a especificações elétricas, mecânicas, ou seja, tipo de fibra, coisa do tipo, o tipo de bitola do fio de cobre, e o que é o majoritário nela são níveis de tensão, a taxa de dados, os tipos de conectores, o tipo de cabo, se é um rádio, se é uma Ethernet, se é um fio de cobre. Isso tudo é tratado nas especificações da camada física. Quando já a camada de enlace, a data link, ela já é o que vai dar, vamos dizer assim, vai dar confiabilidade para esses bits. Ou seja, vai ter testes de erro, vai colocar eles num frame, vai atribuir alguns tipos de endereço a eles, endereço MAC, coisa do tipo. Ele vai ter um tipo de topologia, que pode ser em estrela, pode ser em anel, pode ser peer-to-peer, ponto a ponto. Os códigos de erro, entrega ordenada dos quadros, como que eles vão chegar. Então, tudo isso aqui é tratado na camada de enlace, certo?
que é a camada de data link. Um exemplo aqui são os Ethernet, os frames CSMA/CD, peer-to-peer, entre outros, né? Esse aqui só estou colocando como exemplo, mas tem bastante coisa aqui que cairia dentro dessa camada aqui. Bem, mas nada como um desenho para facilitar a nossa vida, né? Então vamos lá. Então esse aqui seria assim uma ideia, né? Do modelo de referência OSI, no que se trata de Data Link Network Transport. Por exemplo, você tem aqui nesse lado de cá um notebook que está mandando um e-mail ou alguma coisa, ou fazendo acesso a uma base de dados, ou pedindo para imprimir alguma coisa, certo? Aí o que acontece? Esse e-mail que ele está lá na camada, lá, aplicações, né? Certo? Ele vai entrar em contato com o roteador, ou com o switch, ou alguma coisa desse tipo, certo? Então aqui entra a camada network, ou seja, esse equipamento que vai ser responsável a fazer com que essa origem encontre o seu destino, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar. Quem vai fazer isso é a camada network, certo? E aí, entre esses vários elementos de rede aqui, que formam o core e os edge, as bordas da rede, né, existem conexões também físicas, certo? Que é essa camada física aqui, onde a gente tem o data link e o físico. Né? Então, data link físico aqui, conectando os elementos, network, achando a rota apropriada entre a origem e o destino, e transporte, especificando que tipo de aplicação está acessando o destino. Ok? Bora entrar nos detalhes? Então vamos lá. Começamos com o quê? Com a parte física e data link. Ok? Então, dentro da conexão física, nós temos aqui alguns exemplos. Uma fibra, que ela pode ser monomodo ou pode ser multimodo, certo? Aqui vai depender da distância, do custo, que nem, por exemplo, as fibras monomodo, elas são mais finas e permitem que você vá numa distância bem maior, sabe? As multimodos, elas são mais acessíveis, os transceivers e as fibras são um pouco mais grossas, né? E permitem cobrir uma distância um pouco menor, né? Depois a gente pode falar especificamente sobre esses tipos de fibra, né? Temos a parte de outro exemplo de link físico, são os rádios, pode ser Wi-Fi, micro-ondas, celular, já com algumas ressalvas que já vou colocar. Temos o cobre, certo? Onde temos os cabos UTP, os cabos coaxiais, o DSL, certo? O DSL, isso aqui até pouco tempo utilizava-se bastante isso aqui para a internet, né? Tem os satélites, certo? E tem aqui o que eu coloquei como outras, que eu repeti, o DSL, o Bluetooth, o LoRa, o USB, o GPON, que é fibra, certo? E aí temos alguns exemplos de data link aqui. A Ethernet, por exemplo, que é um protocolo que vai rodar em cima ou dessa fibra, ou desse cobre, certo? Temos o ATM. O ATM é um tipo de aplicação que garante qualidade de serviço, que ela roda vários protocolos por baixo ali e ela consegue fazer uma conexão ponto a ponto entre elementos e atribuir uma certa qualidade de serviço. Ele pode ser tratado como um fio, tudo. Então, essa é a parte que é o truque, né? Que eu vou falar daqui a pouco, que se aplica para o Wi-Fi, para o celular, para o ATM, para o próprio frame relay também, que também é um protocolo de entrega que funciona como data link ou como fio X25, que é o mais antigo, de mais baixa velocidade, mas com garantia de entrega. E aqui eu repeti outras, Wi-Fi, celular, entre outras, né? Mas qual que é a pegadinha desse slide aqui? E aqui é onde que essas coisas se confundem um pouco. Por exemplo, eu marquei alguns aqui exemplos em vermelho, que faltou marcar o ATM, faltou marcar o frame relay X25, mas eles têm um truque aqui, que quando a gente observa o OSI, o OSI, onde cada camada serve a camada superior, você vai pegar uma rede ATM e você vai considerar ela como uma interface física. Por quê? Porque ela está aqui embaixo servindo uma camada de data link que pode ser um Ethernet, pode ser um IP, pode ser alguma outra coisa. Agora, ele não necessariamente é um mero fio, entende? Por quê? Porque ele tem vários procedimentos aqui dentro para garantir qualidade de serviço, entre outras coisas, né? Então, do ATM, do ponto de vista do ATM, ele pode ser considerado, isso vale também para celular, isso vale para DSL, isso vale até para GPON, para LoRa. Ele tem todas as camadas OSI dentro dele, praticamente. Até a camada aplicação, né? Agora, quando ele está dentro dos layers, né, desses layers, aqui vou até voltar, onde está aqui? Quando ele está aqui, ó, para o data link ou para o networking, ele pode ser considerado físico ou ele pode ser considerado data link, quando está se tratando de networking, entende? Então, tudo depende do contexto de onde você está vendo. Então, o fato de um ATM aparecer como um fio não significa que ele seja meramente um fio. Ele tem vários procedimentos
Mas no final das contas, para a camada acima do OSI, ele é um fio. Não sei se deu para entender. Aqui eu vou aproveitar, só vou fazer um gancho, né? Num ponto interessante, eu até mudei a cor do fundo do slide aqui, porque é um gancho, né? Então, na verdade, né? É uma curiosidade. Quando a gente fala de cabos Ethernet, certo? Esse cabinho aqui, ó, famoso cabinho aqui. Às vezes a gente liga um cabinho no nosso computador até o nosso switch e não funciona. E aí outro cabinho funciona. Por quê? Porque existem diferenças. Existe um cabo, por exemplo, de conexão direta, que é 1 para 1. Agora existem cabos que é para conectar, por exemplo, um switch no switch, que eles são cruzados aqui, ó. Tá vendo? Eles são cruzados. Isso aqui, o que acontece? É para garantir o full duplex. Tem switch que ele já consegue identificar isso aqui sozinho e ele evita você ter esse tipo de transtorno, certo? Mas alguns equipamentos, às vezes você vai ligar um computador com um cabo desse aqui e ele acaba não funcionando exatamente porque a finalidade desse cabo aqui é outra, entende? Além disso, o que eu queria conectar é que, às vezes, isso aqui, ó, tá vendo? É um transceiver, certo? Ele também é uma conexão Ethernet, né? Só que é a parte de fibra. Aqui dentro tem um ótico receptor e um transmissor, certo? E do outro lado aqui da placa tem também, e ele acaba simulando um cabo desse tipo aqui, mas pode conseguir muito mais do que 200 metros, que é o limite desse cabo aqui, né? Dependendo da fibra, pode chegar até 20, 30, 50 quilômetros, né? E outra coisa que eu queria comentar também é que existem nesses cabos aqui algumas categorias, por exemplo, a gente tem o Cat5, né, que é até 100 MHz, o Cat6, categoria 6, que é um pouco mais novo, que ele chega até 250 MHz, que são 10 GB, né? Aqui até 1 GB, 10, ele é AutoSense, ou seja, ele pode usar com 10, 100 ou 1 GB, e esse aqui Cat6 até 10 GB, certo? E tem os transceivers, que foi isso que eu já comentei. Além disso, como eu já comentei aqui, tem alta negociação, ele é um handshake, o Ethernet é um handshake de 3 vias, ou seja, ele manda uma mensagem, ele recebe um acknowledge e responde a esse acknowledge, né? E ele possui um endereço de broadcast, aqui que depois a gente vai falar do que é esse broadcast MAC address, né? Que é o endereço, quando ele fala, usa esse MAC address aqui, ó, nas portas, todo mundo escuta. Só um ou outro, ou talvez nenhum, vá responder, mas todo mundo para escutar quando chega um frame com esse endereço aqui. Agora a gente voltando para o nosso tema principal, né? Vamos falar quais são os elementos de uma rede Layer 2. Uma rede Layer 2, da camada 2, né, do OSI, né, que é a parte de Data Link, ele pode ter um hub, que é um equipamento como esse daqui, ó, que ele chega assim, o sinal chega numa porta aqui e ele propaga ele para todas as portas, o mesmo sinal. É com repetidor, né? Ele pode ter a bridge, que quando ela recebe, ela propaga esse sinal, mas não por todas as portas, sabe? Ou seja, ela limita o domínio de colisão. Né? O que é um domínio de colisão? Um hub, quando ele manda uma informação igual tá aqui, ó, ele manda para todo lado, às vezes tem outros elementos que podem estar transmitindo também, aí o sinal acaba colidindo, aí tem que parar tudo e retransmitir, certo? Isso é um domínio de colisão. Ou seja, são domínios onde elementos propensos a transmitir ao mesmo tempo estão coexistindo. Né? Então, quanto maior o domínio de colisão, na quantidade de elementos, maior a probabilidade de uma colisão e menor a taxa de ocupação do link. Entende? Então, um link de 100 MB com um monte de equipamento transmitindo, toda hora eles vão colidir e aí você não pode utilizar esses 100 MB, você tem que utilizar uma porcentagem bem menor. Enquanto, se você conseguir limitar os seus domínios de colisão com bridges ou switches, você consegue chegar a performances muito próximas do 100 MB. No caso do switch, por exemplo, ele aprende aqui as portas e ele consegue fazer 1 para 1 ou 1 para N. Ou seja, o domínio de colisão dele não existe, é só dessa porta aqui. Então, por exemplo, ele faz com que essa porta fale só com esse elemento aqui. Ou fale com esse elemento aqui, que vai ter outros aqui por baixo, mas enfim. Mas você reduz drasticamente o seu domínio de colisão quando você utiliza bridges um pouco mais antigas, né? Ou principalmente switches. Switches Layer 2, tá? Tô falando switcher Layer 2 aqui, tá? E tem o switcher Layer 3, que é quase um roteador. Mas hub ninguém usa mais, bridge já é um equipamento antigo. Vamos apegar aos switches. Switcher Layer 2, Layer 3, mas vamos começar pelo switch, que é o que mais tem hoje, né? Eu acho que praticamente 100% das redes, ou 99% das redes, adota switches, não adota mais nem hubs, nem bridges. Talvez você encontre algum hub ou bridge Wi-Fi por aí, mas a maioria realmente são switches. Continuando, temos o comportamento de um switch. Quando você coloca um elemento novo na rede,
eu espeto aqui, por exemplo, meu notebook. Acabei de colocar meu notebook aqui, ou acabei de colocar um roteador aqui, um outro roteador, ou um outro switch aqui. Primeira coisa, ele negocia a velocidade, certo? Então tem um protocolo, ele roda o protocolo por trás ali, certo? Que é o mesmo protocolo que evita link e tudo. E a partir desse protocolo ele negocia a velocidade. Aí, a segunda coisa que ele faz, ele copia o MAC address desse elemento que está sendo conectado aqui. Porque a partir desse MAC address, ele vai conseguir zerar praticamente o domínio de colisão a esse evento que está aqui, a essa interface apenas. Não vai afetar as outras interfaces, né? E essa informação de MAC address, ela não é eterna, ela tem um tempo de aging, que é o tempo que ela é válida, né? Que isso é configurável em alguns equipamentos, né? Mas é o tempo de validade desse MAC address até que ele tenha que se repetir, tem que esse procedimento seja repetir. Ou seja, ele faz um broadcastzinho e pega novamente, né? E ele usa também essa informação para rotear os pacotes, né? Certo? Aqui, como eu comentei, ó, se o MAC não está na tabela, ele gera uma mensagem de broadcast, certo? Naquela mensagem que eu comentei no slide anterior, né? E quando ele dá esse broadcast, ele pergunta, por exemplo, quem que é o MAC tal, ou quem é o IP tal. Aí só aquele equipamento vai responder, aí ele grava na tabela dele aqui interna aqui. Certo? Ou seja, ele aprende o MAC da sua porta e os filtros de como que ele vai encaminhar os pacotes e evita looping. Essas são as 3 funções do switch. E falando no looping, isso aqui é um looping. Então o que acontece? Imagina que um switch está ligado dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Às vezes tem muito mais conexões aqui por redundância e tudo mais. Aí o que vai acontecer? Certo? Esse aqui ele vai aprender, ele vai mandar um pacote para cá. Esse aqui entende que aquele destino está aqui, manda para cá. Esse aqui entende que o destino está aqui, manda para cá, manda para cá, manda para cá. E isso aqui fica num looping eterno. Então isso aqui é uma configuração extremamente indesejada. Isso aqui não pode acontecer, né? Então o que acontece? Existe um protocolo. Esse aqui é o protocolo Bridge Protocol Data Unit. Esse é o protocolo que ele utiliza para identificar os elementos que estão conectados na porta, identificar o estado, o custo do link, o router ID, outras coisas, e baseado nessa informação, ele vai fazer o seguinte. A primeira coisa, todos os switches têm um parâmetro de prioridade, e ele, baseado nesse parâmetro de prioridade, no menor MAC address, ele junta esses dois aqui, ele cria um parâmetro que chama Bridge ID, certo? Esse Bridge ID, ele vai pegar o melhor Bridge ID e vai... O switch que tiver com o melhor Bridge ID, ele vai falar assim, esse aqui é o Route Bridge, certo? Ele é o principal, certo? A gente está falando aqui do Spanning Tree, que é esse que eu comentei para evitar looping. A partir do momento que ele seleciona esse Route Bridge, esse switch aqui, que ele é o Route Bridge, que ele atendeu esses requisitos aqui, ganhou na eleição contra os outros aqui nesses requisitos, o que ele faz? Ele, baseado no custo da rota, no menor Route Bridge ID vizinho, certo? Nas portas que está conectado, por exemplo, aqui pode estar conectado na porta 3, na porta 4, na porta 5, no número que está conectado, ele cria um critério e desabilita um dos links. Então, que nem, por exemplo, nesse caso aqui, esse provavelmente aqui tinha o melhor Bridge ID, então ele já está como Route Bridge, e calculando tudo, ele chegou à conclusão que esse aqui é o pior link, levando em consideração o custo, então ele desativa esse link aqui. Quando ele se desativa esse link aqui, ele evita de que pacotes que vêm por aqui voltem para cá e criem esses loopings que praticamente consomem toda a capacidade da rede, né? Então esse é assim que funciona o Spanning Tree, certo? Quando você ativa isso daí no switch, ele tem a porta, cada porta dessa daqui, ela acaba adquirindo 4 estados, que é o listening, ou seja, ele vai ouvir os outros para conseguir identificar o Bridge, entre outras coisas. O learning, onde ele vai aprender com quem que seria a rota que teria que ser desconectada. Aí ele vai identificar as rotas de forwarding e a rota de disable, que é exatamente a rota que ele vai desabilitar. Aí se cair uma rota aqui, caiu essa daqui, ó, ele toma um timeout aqui, quando ele tenta falar com esse, ele não consegue falar, o que ele faz? Ele para, ele aplica de novo essa política aqui e define que a rota, esse aqui deixa de ser uma rota bloqueada, essa aqui caiu, né? Então ele faz com que, por exemplo, esse pacote chegue aqui a partir daqui, né? Então, ou seja, você tem redundância e você não tem riscos de looping, né? Então é isso que faz o Spanning. Bem, agora que a gente já falou brevemente sobre a camada Data Link, certo? E a camada física, vamos falar um pouco sobre a camada de rede, que é o Network Layer,
e a camada de transporte, que é o Transport Layer. Dentro do Network Layer, aqui a gente tem onde os pacotes são transportados, certo? Então, o que acontece aqui dentro dessa camada? Essa aqui é a camada de roteamento de pacotes, certo? Então, ela que faz a seleção do melhor caminho para um pacote sair de uma origem e chegar num destino. Claro que a gente não tá, quando a gente começa a falar aqui dessas camadas aqui, a gente já está começando a falar de Layer 3, ou seja, de IP, ou seja, de elementos que estão acima do data link, ou seja, eles estão acima de uma conexão, ele vai além de um único switch ou de um único. Ou seja, existem roteadores. Então aqui já não existe mais o conceito de domínio de colisão assim, como um problema, sabe? Porque aqui, cada pacote ele vai seguir exatamente a sua rota do destino da origem até o destino. E quem define isso daí, nesse caso do meu exemplo aqui, é o IP, certo? Aí em cima do IP, que é o Internet Protocol, eu tenho alguns tipos de conexão. Por exemplo, eu posso ter conexões de tempo real, certo? De streaming, que seria o SCTP. Eu posso ter TCP, que é uma conexão, ele está acima do IP, que é a do transporte, onde tem vários acknowledges, garante, eu te mandei um pacote, você recebeu, ele está inteirinho, chegou do jeito que era para chegar, tá tudo, conseguiu montar ele, utilizar ele direitinho, tá. Então ele é um protocolo que chama para serviços confiáveis, né? E tem um outro aqui que é para serviços não confiáveis, ou seja, que não requerem, não que não são confiáveis, que não requerem aquele grau, que é o UDP, que nem, por exemplo, o voz. Eu estou falando aqui com vocês a partir de uma rede. Não chegou um pedacinho da conversa. Faz sentido ele chegar depois, retransmitir? Não faz, porque eu já falei, entende? Então isso aí usa protocolos como o UDP, que eles têm menos handshake de teste. Ou seja, o pacote chega, ele processa. Perdeu um pedaço, ele dropa, joga fora, né? Enquanto o TCP ele pede para retransmitir. Se você está mandando um e-mail, por exemplo, ficar faltando meia dúzia de palavras ali no meio, ninguém vai entender o teu e-mail. Então, um e-mail, por exemplo, você tem que transmitir em TCP. Agora, se você estiver transmitindo, por exemplo, eu estou falando aqui, aí chegou APP, já era, entende? Não adianta retransmitir, não vai resolver o problema. Então, cada tipo de serviço utiliza um tipo de transporte diferente. Então, ele controla fluxo, segmentação, dessegmentação, controle de erro, certo? E aqui está o que é o acrônimo. Transmission Control Protocol é o TCP, e User Datagram Protocol é o UDP. Tem outros, SCTP, que é mais confiável também, e vários outros aqui, mas eu vou pegar só esses dois como exemplo por enquanto, tá? Aí quando a gente começa a falar da camada de rede, a gente não pode deixar de falar dos roteadores. Então o que são os roteadores? São dispositivos que conectam diferentes redes, ou encaminham pacotes entre elas, ou até mesmo dentro da mesma rede, ele cria sub-redes, né? E como que ele faz esse encaminhamento? Ele utiliza o endereço IP de origem e de destino para determinar o melhor caminho para os dados. E dentro deles, eles mantêm tabelas de roteamento, ou seja, ele aprende determinados caminhos. Que nem, por exemplo, imagina que esse computador aqui quer falar com esse aqui, por exemplo, né? E tem um montão de roteadores aqui no caminho. Então ele vai saber, por exemplo, se eu mandar para esse aqui, vai custar tanto essa rota, e vai demorar tantos hoops para chegar até esse. Agora, se eu mandar por esse outro, nem desenhei aqui, por exemplo, mas por um outro caminho aqui, vai custar tanto e ele vai chegar aqui depois de tantos hoops. Ou seja, ele vai basear nessas tabelas para saber por onde mandar. Ah, tá mandando por aqui, que nem, por exemplo. Ah, tá mandando por aqui, ó. É mais barato, só tem uma rota. Mas se for um fio de cobre aqui, se aqui for uma fibra, então às vezes compensa mais mandar por aqui, entendeu? Esse é o custo do link. Agora vamos supor que esse aqui é uma fibra e ele está mandando por aqui. Esse aqui é um fio de cobre, que tem um custo maior, ou seja, um throughput menor, aguenta menos coisa. Aí caiu essa fibra aqui, ó. Como que ele faz? Aí ele manda por aqui, porque a tabela dele tem essa rota como uma rota alternativa no caso de erro, né? Vamos ver isso daí um pouco melhor agora. Mas antes, só para deixar claro, esse aqui é um cabeçalho do IP V4, certo? Então tem versão, ele tem aqui o comprimento total, ele tem o TTL. O TTL é o tanto de roteadores que ele passou no caminho. Ele começa com 255, e cada um que ele passa, ele vai decrementando. Então se você passar 200 roteadores, ele vai chegar no final aqui com um TTL5. Isso aqui é muito usado quando você dá o trace RT ou o ping, né? Aquele número TTL que te retorna é a quantidade de hoops, de saltos que ele deu aqui. Ou seja, ele começa com 255 e vai decrementando, né? Mas a ideia desse slide aqui era só mostrar que dentro tem o source e o destination. Que nem, por exemplo, se esse cara estiver querendo falar com esse é o source e esse é o destination. Aí esse aqui vai responder para esse é o source e esse é o destination, certo? São dois endereços IPs aqui. Tem 32 aqui.
32 bits aqui, né? Que é o tamanho do endereço IPv4, tá? Além disso, quando a gente fala de roteadores, nós temos os roteadores residenciais, que são usados em casa. A gente tem em casa, para conectar nosso dispositivo da internet, conectar a fibra que vem lá do teu provedor de internet, ou conectar o teu cabo que vem, né? Teu cabo lá NFC, coisa do tipo, né? Aqui, nos seus equipamentos. Então, roteador residencial. Existem roteadores corporativos, que a grande diferença do residencial é a parte de gerenciamento, né? Ou seja, ele tem mais sistemas de gerenciamento e segurança, né? Então, os que normalmente são os roteadores maiores, Cisco, entre outros aí, que tem nas empresas, né? Aí, ainda dentro desse daqui, a gente tem os roteadores de núcleo, que tá querendo, por exemplo, no teu data center, onde estão teus servidores, assim, o principal, então os teus servidores de núcleo, que eles que vão fazer o roteamento principal ali do núcleo da sua rede, né? Ele vai rotear as coisas do núcleo ou das bordas, vão para o núcleo e volta para as bordas da rede. E dentro das bordas vão ter os residenciais, vão estar os computadores e outras coisas aqui, né? Essa analogia se faz também para a internet, né? Onde você tem os core routers da internet e aí depois você tem os roteadores de borda, que são seus provedores, né? NET, Claro, Vivo, entre outros aí, né? Onde eles vão ter lá os roteadores de borda que vão encaminhar para o seu roteador residencial, né? Mas como que é tudo isso? Isso é hierárquico, né? Os roteadores são hierárquicos, né? E aí o que acontece? Além disso daqui, tem uma outra anotação importante, que é em respeito ao tipo de roteamento. Então os roteadores, eles podem ter roteamento estático. Ou seja, quando eu monto uma rede com poucos, 2, 3 roteadores, 4 lá, eu falo, sempre que você quiser chegar nesse endereço, você sai para esse roteador. Então eu monto uma tabelinha estática, sabe, com essa porta aqui atinge tais endereços, configuro ela lá. Aí a partir desse outro roteador atinge tais endereços, né? Então são rotas estáticas, né? Você faz isso manualmente, né? E tem também o dinâmico. O dinâmico é onde ele tem protocolos de roteamento que o roteador aprende essas informações e determina por ele mesmo a melhor rota. Ou seja, ele sabe, por exemplo, sabe que eu estou aqui, que quando eu digito google.com, certo? O meu roteador vai identificar um item lá que chama default gateway, ele vai mandar para esse roteador aí. Aí, a partir desse roteador, ele vai traduzir esse google.com num endereço IP, certo? E esse endereço IP vai estar nas tabelas lá e ele vai procurando a melhor rota para chegar no google.com. E aí o google.com vai responder para mim, certo? Quando ele responder, ele vai colocar o meu endereço como endereço de destino e a mágica vai acontecer de forma inversa, certo? Até chegar no meu computador. Entre esses protocolos de roteamento, eu citei aqui os principais, que é o RIP, Routing Information Protocol, que ele só usa a quantidade de saltos, ou seja, a melhor rota ele determina baseado na menor quantidade de saltos. O mais perto, o melhor para ele. Tem o Upper Shortest Path First, certo? O SPF, que é o estado dos links. Ou seja, ele não considera apenas a quantidade de saltos, mas ele considera também o custo dos links. Então ele tem um algoritmo, esse algoritmo aí ele vai ver quanto custa cada link. Um link de fio, de cobre, tem uma performance menor, então ele custa mais caro do que um link de fibra. Mas 5 saltos é melhor do que 20 saltos. Então ele analisa tudo isso daí e cria a rota mais apropriada para o caso. E existe o BGP, Border Gateway Protocol, que ele é utilizado para roteamento entre sistemas autônomos na internet. Ou seja, por exemplo, eu tenho a rede da NET, certo? Eu tenho a rede da Claro, eu tenho o Core Router da internet, eu tenho uma rede de cabos que usa lá, por exemplo, os cabos submarinos, certo? E aí o que ele vai fazer? Esse protocolo ele roda na borda para saber, né? Imagina um desenho assim, com vários roteadores, certo? E esses roteadores têm várias saídas para outras redes, certo? Então cada rede vai ter um custo específico para chegar, às vezes 2, 3 redes externas chegam no mesmo destino. Normalmente sim. Aí ele vai usar o BGP para saber qual é a melhor rede externa para encaminhar aquele pacote. Ok? Então esses são os principais protocolos de roteamento de internet, e mesmo em rede privada também a gente utiliza normalmente um desses 3. Até abrir um parênteses aqui, esse tema, né, de protocolos de roteamento dinâmicos, estáticos, ele merece um vídeo dedicado a isso, sabe? Porque eu fui bem superficial aqui, mas é bem interessante o funcionamento desses protocolos aí. Vamos ver se a gente consegue colocar aí mais para frente um vídeo falando especificamente desses protocolos de roteamento, ok? Um ponto muito importante quando se fala de roteamento são as classes de endereço IP. Isso é muito importante entender. Então, basicamente, nós temos aqui
algumas classes, as classes de grandes redes, classe A, redes médias, classe B, e redes pequenas, classe C, e endereço de multiclass, que a gente chama de classe D, alguns reservados para teste, entre outras coisas. Mas o que é importante? Tá vendo esse 126 aqui? Ou seja, desde o primeiro até o 126, ou seja, a gente deve ter tem 255 grandes redes, certo? Então, são redes com muitos computadores. Tem uma rede desse tipo que tem mais de 16 milhões de endpoints, de computadores, impressoras, conectados dentro de uma única rede classe A, quando a gente fala em IPv4, tá? Estou falando só de IPv4. Já no caso das classe B, certo? Que vai desde aqui para cima, aqui, depois do 126, começando no 128 para cima, vai até o 192, né? 191, aqui. Eles já cabem 65 mil equipamentos em cada rede desse tipo. E como que é? Os primeiros números aqui, ó, tá vendo? Nesse caso aqui, ó. Esse aqui a gente vai fazer um OR, um END, com esses números aqui. Então esse FF aqui, ó, é o endereço da rede. E os outros, que tá 000, são o endereço do host. Certo? Então 126, por exemplo, vou pegar uma rede, a rede 1 mesmo, por exemplo, a rede 1. Então, a 1, desde 0000 até 255, ela estaria dentro aqui de uma rede classe A. Isso é a quantidade. Então, por exemplo, 0001, 0002, até 255 seriam os hosts que cabem dentro de uma classe desse daqui, ó. Tá vendo que é uma classe A. Já a classe B utiliza esses últimos dois aqui, ó, bytes, né, como hosting. Por isso que tem 65 mil. E a classe C utiliza o último como hosting. Então, 9200 de 1 até 192.00254. 255 é o endereço de broadcast, né? São hosts, né? Então aqui cabe até 254 hosts, né? Então é assim que se roteia. Então, por exemplo, eu recebo um endereço classe A, certo? Como que eu vou rotear ele? Meus roteadores vão rotear. Ele sabe que é um classe A, pela máscara, ele vai pegar só esse daqui, ó. E ele vai rotear baseado só nesse primeiro número aqui. Se fosse um classe C, por exemplo, que a maioria das pessoas usam em casa, né, classe C, apesar de que as pessoas usam IP não válido, que eu vou falar já já, mas isso aqui é rede, tá vendo? Os 3 primeiros bytes é rede e o último byte é host. Então é assim que funciona. Mas por que eu falei que em casa, por exemplo, a gente usa diferente? Porque existem alguns IPs que não são roteáveis na internet, que eles são para uso seus internamente, né, que são os não roteáveis na internet pública. Então eu tenho na classe A alguns endereços, eu tenho na classe B também, aqui alguns endereços que não são roteáveis na rede pública, e na classe C também tem. 192.168, todo mundo já deve ter visto esse IP em casa, porque é muito comum, né? Então, por exemplo, 192.168.0.10 é a minha impressora, por exemplo, né? Então, aqui, 192.168.10.10, ele também não é roteável, tá vendo? Porque ele está aqui dentro dessa faixa aqui. Pode ser uma rede. Então, você tem condição de fazer dentro da sua casa até várias redes você pode criar, e essas várias redes não são roteáveis pela internet. Aí como que você faz quando você vai acessar a internet? Então você tem um endereço, por exemplo, 192.168.0.10. Como que você vai fazer? Se ele não é roteável na internet, você usa um recurso que chama NAT, Network Address Translator, onde o seu roteador ele vai pegar todo esse montão aqui de IPs, por exemplo, esses 256 IPs ou mais, vai atribuir a eles portas, sabe, porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, né, porta IP, e a partir dessa porta, ele vai pegar e vai usar um IP válido aqui, um classe C, classe B ou classe A, na internet, que o seu provedor te forneceu, e vai mandar o pacote nesse outro IP aqui, no IP válido, e vai fazer o roteamento nele até chegar no destino. Aí o destino vai responder, aí o teu roteador da tua casa vai voltar, vai fazer um NAT reverso aqui, onde ele vai pegar aquela porta que ele recebeu aquela informação, vai transformar aquilo no IP de um equipamento que está na sua rede. Aí você consegue ter 10, 20 computadores, celular, um monte de coisa usando um único IP. Certo? Por quê? Porque isso aqui, o que isso aqui era muito usado? Porque apesar de parecer que tem muito aqui, é bem escasso o IPv4. Né? Isso aqui vai ser resolvido com o IPv6. Vai ser não, foi resolvido com o IPv6. Mas no IPv4, que a maioria das redes ainda roda em IPv4, é uma transição bem lenta, né? O NAT é o que salva a pátria, né? Que você consegue colocar aquele montão de IoT, aquele monte de equipamentos que você tem na sua casa, utilizando um único IP, do ponto de vista da operadora, né?
como a quantidade de portas, tem 65 mil portas, tem algumas que são dedicadas, tudo, mas você consegue colocar uns 30 mil equipamentos, você consegue colocar numa única porta. Vai prejudicar a performance, coisa do tipo? Depende do uso. Mas é assim que funciona o NAT, certo? E praticamente todos os provedores de internet, de certa forma, eles te dão um IP válido e trabalham com NAT nos demais endereços. Bem, foi bastante rápido, bastante denso. Eu não entrei em detalhe profundo de protocolos de roteamento, de range de IP, de nada disso, não era essa a ideia dessa apresentação. Muito obrigado para todos que ficaram até aqui. E até a próxima, vamos detalhar um pouco mais cada um desses itens que a gente falou. Um abraço, fui.